vídeo de hoje, Esther responde as suas dúvidas. Então, já vamos começar esse vídeo e roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esther, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje separei 10 perguntinhas que vocês fazem aqui no canal e nas minhas redes sociais. Trouxe essas 10 perguntas para solucionar as suas dúvidas. Vamos conferir a primeira? Como saber se a linha é de boa qualidade? Bom, para começo, para você ver se a linha é de boa qualidade, ela vem assim, não é verdade? Quando você vê ela lá na gôndola, a maioria das vezes ela vem assim, não é? Então, simples. Ali mesmo na loja, você pode tirar isso aqui, ó, tá? Porque ela vem assim, ela vem aberta. Claro que tem algumas que é fechada, então você não vai poder abrir. Mas se as que tiver aberta, lá na loja mesmo, com a moça da loja, você abre, você pega assim, ó. Você tira um fio, cadê o fio? Ó, o fio, você tira um fio da linha e olha assim contra a luz pra ver se ela tá muito desfiada, pra ver se ela tem fiapos. Passa o dedo assim, ó, na linha, pra ver se ela tá deslizando bem na sua mão, pra ver se ela não tem pedacinhos de poeira ali, né? Pra ver se ela não tá embolada ali. Por quê? Porque se ela tiver embolada, só de você fazer isso aqui, ó, já é bom você não pegar essa linha, tá? Por mais que seja de uma boa marca, por mais que seja em conta, é bom que você não pegue essa linha. Então, é desse jeito que eu faço. Aí depois eu só coloco o saquinho, ó, e coloco de volta ali na gôndola, ou se eu fizer essa linha, eu já coloco na cesta pra mim pagar lá no caixa depois. Número 2, ponto bordado, dá pra fazer mais largo? Depende do ponto bordado, tá? Existem alguns pontos bordados de outras máquinas que você pode fazer de várias larguras, tá? Mas a minha, que é uma Eugene Genius Plus, ela tem 3 tipos de ponto bordado, só que você precisa saber direitinho regular esse ponto. Para isso, eu tenho a videoaula aqui na descrição, que eu ensino você a regular direitinho o ponto bordado da minha máquina. Só que pode ser que você queira fazer um ponto um pouco mais largo, né? Tem aquele ponto crescente, né? Que é aquele meia-lua, que você pode fazer ele um pouco mais largo. É claro que ele não vai sair igual ele sai no ponto bordado tradicional, né? Aquele pequenininho. Ele vai sair com uma estética diferente. Então, você tem que saber para que você quer fazer o ponto bordado. Se é um ponto bordado mesmo, para fazer um lenço, você precisa, assim, regular ele direitinho para ele ficar bem fechadinho, para ele não desfiar ali na hora de fazer o bordado, tudo bem? Mas sim, você consegue fazer ele mais largo, mais estreito. Porém, você precisa regular o ponto bem e para que você quer fazer. Uma dica interessante nesse caso de bordado, é sempre bom você pegar o tecido que você vai fazer, tá? Um retalho do tecido que você vai fazer e fazer um teste de costura. Por que você deve obrigatoriamente fazer isso? Porque no teste de costura, você vai descobrir se você quer ele mais largo, se você quer ele um pouco mais estreito, se você quer ele com aquele ponto, com aquela linha mesmo, se vai ficar combinando com o desenho, com aquela cor de linha, com o seu tecido, se você realmente quer ele naquela largura, se você quer maior, se você quer menor, se você quer com um ponto mais fechado, com um ponto mais aberto, enfim. O teste de costura é para você decidir o que você quer com aquele ponto. Se a tensão tá boa, se não tá, se a linha da bobina tá aparecendo no bordado, se não tá. O teste de costura é o momento para você descobrir como você quer o ponto e fazer todos os ajustes necessários na máquina. Aí sim, depois que você fez o teste de costura, regulou a máquina certinho, você pode ir passar pro lenço, pro bordado que você quer fazer. Número
3. Minha linha tá embolando. Por quê? Bom, primeiro você precisa saber o que desencadeou esse embolar da linha, tá? Existe sim vários fatores do porquê a sua linha embola e alguns deles é que você não passou a linha direitinho nos passadores da máquina. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma máquina que eu, mas você precisa saber um pouco mais sobre a sua máquina, tá? Então, se você tem uma Singer, uma Janome, uma Juki, uma Sun Special, uma Eugene, enfim, você precisa estudar sim sobre a sua máquina. Se você não tem o manual, porque aconteceu alguma coisa e você não tem mais o manual, baixa o manual da sua máquina pela internet, entra no site da empresa da sua máquina, procura lá nas máquinas e baixa o manual da sua máquina para você entender sobre a sua máquina. Quantos passadores tem, aonde faz para passar a linha, como que mexe na regulagem da máquina, da sua máquina, qual é os botões de tensão, largura, comprimento. A sua máquina tem botão de tensão? A sua máquina tem botão de comprimento ou é só a largura? Enfim, você precisa saber mais sobre a sua máquina. Por quê? Porque nem todas as máquinas é a mesma coisa, é a mesma regulagem. Então, você precisa aprender mais sobre a sua máquina, combinado? Então, voltando aqui à pergunta que é por que a sua linha embola. Um dos fatores é porque você não passou a linha em todos os passadores. Pode ser também porque a tensão está muito apertada, então você precisa regular a tensão. Lembra que eu falei lá no ponto bordado que você precisa fazer o teste de costura para saber a regulagem da máquina e saber realmente se aquele ponto é o certo para você costurar? Então, na costura tradicional também, na costura criativa, na modelagem, enfim, na costura tradicional, você também precisa fazer o teste de costura. Só que quase nenhuma costureira fala isso, entendeu? Então, eu aqui tenho a obrigação de falar para você. Sim, você precisa fazer o teste de costura. Por quê? Porque senão o seu ponto vai sair embolado, seu tecido vai rasgar nos dentes da máquina. Geralmente, quando você não faz o teste de costura para você regular a sua máquina antes de começar a costurar, tende a acarretar esses problemas. Linha embolada, a linha sai da agulha, o tecido trava, não consegue fazer o retrocesso, enfim. Então, regule bem a sua máquina, passa a linha em todos os passadores, vê se a regulagem dela tá certa, tira aquele tecido dali, pega um retalho e faça um teste de costura para você regular perfeitamente a sua máquina. Minha agulha travou, por quê? Talvez seja pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. Por quê? Porque quando a agulha trava, pode ser que a agulha travou porque puxou a linha da bobina muito rápido, não fez a laçada como a máquina deveria fazer, e aí travou a agulha lá dentro da caixa da bobina. Neste caso, você precisa sim mexer no volante manual e tentar tirar ali o tecido, tá? Eu já falei sobre isso, eu vou deixar o link desse passo a passo que eu já fiz aqui na descrição, porque eu falando parece ser um pouco mais complicado. Então eu vou deixar o link do passo a passo que já aconteceu isso comigo e eu fiz um vídeo aqui falando pra você o passo a passo concreto pra você resolver este problema. Mas, voltando aqui, só passando uma pincelada por cima, você precisa mexer no volante manual, porque se você pegar no pedal, você não vai conseguir fazer nada. É perigoso até quebrar a agulha ali naquele momento, porque ela tá travada nos dentes ali, a linha da bobina embolou na linha do carretel e por isso travou a sua agulha ali dentro, tá? Então, nesse caso, você pode tirar a caixa da bobina, né? Abrir ali, desligar a máquina primeiramente, claro, e tirar ali a caixa da bobina e ir tirando a linha do carretel por cima no volante manual, entendeu? Mas eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição, porque falando assim fica um pouco mais complicado de você entender. Número 5. Não precisa tirar os dentes da máquina para bordar? Bom, existem máquinas que você precisa sim abaixar os dentes da máquina, outras máquinas precisa tirar os dentes da máquina para bordar, e outras máquinas você precisa colocar o isolador de dentes. Então, assim,
Você precisa saber. Lembra que eu falei que você precisa estudar um pouco sobre a sua máquina para você saber? Então, é coisas como essas que você precisa entender um pouco mais da sua máquina, porque nem todas as máquinas são iguais. É claro que existem as máquinas domésticas que são semelhantes umas com as outras, as industriais que são semelhantes umas com as outras e as semi-industriais que também são semelhantes umas com as outras, mas nem toda máquina é igual, entendeu? Então você precisa sim estudar sobre a sua máquina. Voltando aqui à pergunta, a minha máquina, que é uma Yojin Genius, não precisa tirar os dentes. É só você colocar o isolador de dentes em cima, já falei também sobre isso. E você pode fazer bordado, pode fazer quilt, pode fazer o que você quiser, que os dentes ali vai continuar rodando, mas não vai interferir em momento algum ali no seu bordado, no seu quilt, na sua costura em geral. Número 6. A minha agulha não encaixa. Por quê? Bom, você precisa... Aqui eu tenho que falar alguns tópicos para você saber aí do outro lado e você prestar atenção direitinho para ver qual desses tópicos que você se encaixa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, existem agulhas que são diferentes umas das outras, tá? Então existem as agulhas da máquina doméstica e existem agulhas da máquina industrial. Esses dois tipos de agulha, por mais que tenham a mesma numeração, a estética dela é diferente, tá bom? Então você pode sim comprar uma agulha que, nossa, tá mais barato aí na internet ou no mercado de costura mesmo, e chegar em casa e falar, ai meu Deus, eu não sei o que eu fiz, eu comprei uma agulha que é completamente diferente da minha. Então é bom que você veja a sua agulha, tá? As agulhas existem várias numerações, como eu havia dito, certo? Então você precisa saber qual é a numeração que você precisa para aquele tipo de tecido. Conseguiu compreender? Se não, deixa eu explicar mais detalhadamente. Na costura, você precisa sim de uma agulha para cada tipo de tecido. Os tipos de tecido são 3. Fino, médio e grosso. E dentro dessas 3 categorias, existe uma gama de tecido. Existe malha, que é fina, média e grossa. Existe 3 tipos de malha. Existe 3 tipos de tecido de moletom. Existe a napa também. A napa é considerado um tecido de médio para grosso. Existe o jacquard, que o jacquard é um tecido muito grosso para você costurar. Então, qual agulha que você costura esse tipo de tecido? Primeiro, você precisa entender o tecido que você está costurando. Qual é aquele tecido? Você sabe o nome? É só um tricoline. Tricoline é um tecido médio. Então, qual é o tipo de agulha? Qual é a numeração de agulha que eu costuro esse tecido? Qual é a numeração de agulha que eu costuro essas camadas? Porque as camadas também de tecido pode ser considerado grossa. Então, se você costura muita camada, você não pode costurar com uma agulha fina porque você vai quebrar a agulha na hora, não vai nem conseguir fazer o retrocesso. Conseguiu compreender esse universo? Se você tá muito em dúvida do que eu falei agora, calma, não se preocupa. Eu tenho um guia da costura que é justamente para solucionar esse problema, que é o guia da costura, que tem 8 guias dentro dele, tá? É um guia que dentro dele tem 8 guias. E cada guia tem o guia de tecido médio, o guia de tecidos finos, o guia de tecidos para forro, o guia de tecidos grossos, as numerações das agulhas para cada tipo de tecido, o guia de ferramentas, para você saber qual é aquela ferramenta em específico que você precisa comprar para você fazer tal coisa, para você fazer modelagem, costura criativa, qual pé calcador que você precisa usar para fazer tal costura, também tem dentro desse guia. Então, os guias da costura é muito completo para realmente te ajudar na hora que você for costurar. E o melhor, todos eles são em PDF, então você pode abrir no seu computador, pode abrir no seu celular ou você pode imprimir eles, encadernar e deixar todos eles ali no seu ateliê para facilitar a sua vida. O link dos guias da costura eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira pegar para facilitar a sua vida aí no mundo da costura, combinado? Então não esquece, guia da costura, link na descrição. Voltando à pergunta que não quer calar, que é o porquê que a agulha não encaixa. A agulha, ela tem tem 2 tipos, que é a agulha para máquina doméstica e a agulha para máquina industrial, que são 2 tipos diferentes.
E também, se a sua máquina é industrial e você comprou uma agulha para máquina doméstica, ela não vai encaixar. E vice-versa. Se você comprou agulha industrial e você está querendo encaixar ela na sua máquina doméstica, ela não vai encaixar. Número 8. Essa Yojin abaixa os dentes? Não. Como eu havia dito no começo, a Yojin, essa minha Yojin Genius Plus 4035, ela não abaixa os dentes. Porém, ela vem com isolador de dente. Não sei agora se ela vem com aquele kit. Quando eu comprei, ela veio com kit de acessórios, inclusive com o isolador de dentes para facilitar a vida na hora de bordar, de fazer quilt. Então, ela veio sim com o isolador de dentes junto com ela. Como preparar a máquina para costurar? Bom, nesse universo de preparação da máquina, você precisa primeiro colocar o cabo corretamente na máquina para você ligar a máquina. Depois você precisa pegar a agulha que você vai costurar aquele tipo de tecido, né? Primeiro você precisa saber qual é o tipo de tecido que você vai costurar. Depois saber a combinação da agulha com aquele tecido. Então você precisa saber a numeração para costurar aquele tecido. Aí você vai encaixar a agulha na máquina, vai passar direitinho a linha por todos os passadores, encaixar na máquina, encaixar ali na agulha, trocar a bobina pela mesma linha que você tá costurando ali em cima, fazer um teste de costura e aí você pode começar a fazer seu projeto conforme o figurino. Número 10. Onde comprar a agulha e como saber a numeração certa para cada tipo de tecido. Bom, eu já falei aqui, né, verdade? Então eu vou deixar na descrição o guia de costura para você estudar e saber qual é a combinação certa dos tecidos e das agulhas, descobrir qual é o tipo de tecido para cada tipo de projeto também, porque tem dentro do guia também, e qual a agulha que você costura aquele tipo de tecido, tá bom? E onde você pode comprar agulha? Você primeiro tem que saber qual é o tipo de agulha que você tem. Então, é agulha para máquina doméstica ou máquina industrial. E assim, sabendo, você pode procurar pela internet ou até mesmo em casa de aviamento e lojas de artesanato também tem, tá? Deixa aqui nos comentários com a hashtag Esther Responde, que no próximo Esther Responde, talvez a sua dúvida apareça aqui no canal. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, deixa muito like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte da família que só vem crescendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!